Boa noite. Eu sou o pastor Silas, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, e hoje nós estamos começando o EB Bible, um programa onde nós traremos estudos da Palavra de Deus para acrescentar o seu conhecimento e a sua fé, para que cada vez mais você seja completo da verdade, para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o apóstolo São Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo também diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E esse desenvolvimento, ele só vem com o conhecimento, a revelação da palavra do Deus vivo. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto que gera muitas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre quem está fundada a Igreja de Cristo. Esse é um assunto que determina a salvação de todo o homem. Se ele tiver a revelação sobre quem está fundada a Igreja de Cristo, essa pessoa será salva. Então, esse assunto que nós vamos tratar hoje, chamado sobre quem está fundada a Igreja do Deus Vivo, você vai acompanhar aí no telão, tá? E você compartilha esse programa nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, você propague o Evangelho através das redes sociais. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem mais de 40 pastores, e esses pastores estarão aqui aonde eu estou, trazendo uma palavra que vai encher o seu coração e vai acrescentar o seu conhecimento sobre Jesus Cristo. Amém? Então eu quero começar falando sobre como começou a igreja primitiva. Diz aqui que no início da era cristã não havia denominações. Eram igrejas que confessavam a Cristo como único e suficiente Salvador. A primeira igreja cristã surgiu em Jerusalém, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Isso está lá em Atos, no capítulo 1, nos versos 13 e 14, e no capítulo 12, verso 12. Provavelmente o local do cenáculo, onde Jesus instituiu a ceia, onde está Marcos 14, capítulo 14, versos 14, 15 e 16. No entanto, alguns eventos modificaram esse quadro e contribuíram para a formação da Igreja Católica. Mas, só um minuto, às vezes você é um católico praticante, mas nós vamos explicar o que significa a palavra católico, da onde veio a palavra católico. E então aqui vem falando que a igreja cristã não havia denominações como hoje, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia de Deus e por aí vai. Aqui diz que havia unidade e pluralidade. Havia várias igrejas em algumas cidades, comunidades, com uma única fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui também está dizendo que no decorrer dos tempos houve alguns problemas no meio da igreja que contribuíram para as divisões. E essas divisões trouxeram consequências terríveis para as pessoas, porque começou a se plantar heresias, outros tipos de doutrina que tiravam Jesus do centro, Jesus do alvo. Amém? Então aqui nós falamos que no decorrer dos tempos, a partir da igreja cristã, se formou a igreja católica. A igreja católica. E a palavra católico, ela tem um significado.
A palavra católico vem do grego kata, junto, e holos, todo, isto é, universal, que abrange tudo e reúne a todos, diz um antropólogo e especialista em história das religiões. A Igreja Universal do Reino de Deus poderia muito bem se chamar Igreja Católica do Reino de Deus, porque a palavra católica ou católico nada mais é que de todos, que reúne todos, ou universal. Então, não se ofenda, você que está assistindo, e você é um católico, e você deve estar pensando, vai falar mal da minha religião. Não, nós vamos falar hoje o que a palavra de Deus diz com relação à Igreja de Cristo, sobre quem ela está fundamentada, quem é o alicerce, quem sustenta a Igreja de Cristo. E a palavra católico, ela foi aplicada pela primeira vez à Igreja de Roma no século II, por Inácio de Antioquia, onde também foram chamados cristãos pela primeira vez os discípulos de Jesus. Isso está em Atos capítulo 11, verso 26. Um de seus fundadores. Mas ela só passa a ser adotada oficialmente como um dos atributos essenciais da instituição a partir do Concílio de Constantinopla, no ano 381, afirma o teólogo Faustino Teixeira, do Departamento de Ciência da Religião, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nem sempre nós tivemos essa denominação, católicos. Não. Eram pessoas que professavam o nome de Cristo, a fé em Cristo, eram chamados discípulos de Cristo, e eles iam pregando de cidade em cidade, formavam grupos, e aquela ali era uma igreja. Era a igreja de Jesus Cristo. E com alguns problemas dentro da igreja, nós vamos ver aqui, a igreja foi dividida, e isso começou na Igreja Católica. E aqui eu quero trazer para você quais são os eventos ou problemas que modificaram a verdadeira Igreja de Cristo. Os erros que provocam divisões têm em comum a negação do senhorio e da obra redentora de Cristo, e são acompanhadas de relaxamento moral. Perde-se a santidade do nosso corpo através da imoralidade sexual. Então, começou-se ali no meio das comunidades, porque também Jesus, quando ele voltou aos céus, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sejam cheios do Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo vocês preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Entrai nas casas, curai os enfermos, pregai que o reino de Deus está próximo. Então, o poder de Deus se manifestava de forma que as pessoas ficavam admiradas, vendo homens operando milagres, mas quem operava era Jesus, no poder do Espírito Santo, através desses homens. E começou uma mudança de visão. Começou uma mudança de visão. Começaram a não dar a glória a Jesus Cristo pelos milagres e começaram a dar a glória a homens. Começaram a pregar novas doutrinas. Começaram a pregar que não havia ressurreição dos mortos. Até o apóstolo Paulo fala para Timóteo e para Tito, nas suas cartas endereçadas a esses pastores ou bispos, e a um deles ele diz assim: olha, eu deixei você aí em Éfeso, eu deixei você aí nessa região para que você venha repreender aqueles que pregam outra coisa a não ser a Jesus Cristo. Ou seja, isso aí é desde lá do começo da igreja. E o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 2,
do verso 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, tirando, olha lá, o telão, tirando o foco de Jesus Cristo. Olha, serão introduzidos, surgirão falsos mestres, e eles se introduzirão no meio de vocês secretamente. Ou seja, às escondidas. E isso acontece até hoje. Nós temos que tomar cuidado que nos bastidores ou nas escondidas, às vezes no nosso meio, tem pessoas que querem tirar a soberania de Jesus Cristo, do poder redentor da sua morte e da sua ressurreição dos mortos. E junto com o descrédito do senhorio de Jesus, não reconhecendo Ele como o Senhor da igreja, o dono da igreja. Aqui no versículo 2 diz: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Tem uma outra tradução que fala libertinos. Desses libertinos. Libertinos ou libertinagem é que pode tudo. Você pode servir um pouco a Deus e servir um pouco ao pecado, ao mundo. Você não precisa deixar tudo. Então tinha esse tipo de conversa. E esses que traziam essa mensagem contra o senhorio de Jesus, contra a santidade de Deus, eles eram o exemplo. Eles difamavam o nome de Jesus Cristo com a sua vida, com o seu testemunho. E no 3 diz: e em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então você que assiste esse estudo, tome cuidado. Alguns usam de palavras fictícias, histórias inventadas, eles inventam histórias, fábulas, para conquistar recursos através de você, para obter recursos de você, da sua ingenuidade, da sua falta de conhecimento. Por isso que o apóstolo Pedro diz para nós crescermos não só na graça, mas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante você ter o contato com a palavra de Deus, é importante você pedir a ajuda do Espírito Santo para você não cair, não ser enganado por doutrinas que tiram a glória, tiram a soberania de Jesus Cristo. E aí, juntamente com as heresias, juntamente com as fábulas, com histórias inventadas da cabeça humana, que não estão na palavra de Deus, você pode reparar que a vida desses que pregam heresias, histórias inventadas, eles têm uma vida libertina, ou seja, tudo pode, tudo pode. Você pode ter uma vida no mundo e uma vida dentro da casa de Deus ou com o Senhor Jesus, não. Jesus disse, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus ou às riquezas. Não tem como você servir a Deus ou às orgias ou às bebedices. Não tem como. Nós temos que viver em santidade diante de Deus, porque o próprio apóstolo Pedro disse, sede santos, porque eu sou santo. Ele disse que Deus disse isso. Então, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 14 ao 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E no capítulo 2 da primeira carta, no versículo 11, diz, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma.
o que significa isso? Silas, mas você vai falar sobre em que a igreja de Cristo está fundada. Por que você está falando isso? Porque nós estamos falando como começou a igreja e como ela veio se degradando, né, moralmente, espiritualmente, por causa do quê? Por causa de histórias inventadas, heresias e por causa da libertinagem, ou seja, tudo pode. Nós não temos que nos abster de nada para servir a Deus. Não, nós temos sim. Aqui o apóstolo Pedro diz: amados, insisto com vocês, como peregrinos e estrangeiros que vocês são. Vocês não são mais aqui, vocês não vivem mais no reino das trevas, vocês vivem no reino de Deus. E tem uma conduta, tem regras, tem leis para se viver nesse reino também, leis espirituais. E aqui ele fala: se abstenham dos desejos carnais, da prostituição, do adultério, das impurezas, de toda sorte de imundície, porque essas obras guerreiam, esses desejos guerreiam contra a alma. Você sabe o que vai ser salvo no final das contas? A nossa alma. A nossa alma vai ser salva, ou a nossa alma se perderá. E aqui, esses desejos, essas obras, elas guerreiam contra a alma, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a nossa alma, a alma do ser humano tem sede de Deus. E se nós não nos abstermos desses desejos carnais, nós não experimentaremos a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, esse ponto trouxe degradação na igreja, trouxe vergonha para a igreja, trouxe divisão na igreja. Uns queriam viver de forma santa e justa, outros quiseram viver de forma devassa, libertina. Por isso houve a divisão e começou a se formar doutrinas, várias doutrinas, heresias, histórias inventadas. Um outro problema que ocorreu na igreja de Cristo é que, por causa do poder de Deus, operando através desses grandes homens de Deus, as pessoas, alguns começaram a mitificar esses homens. Eles começaram a pôr a sua confiança em homens. O que é mitificar? O significado de mitificar, fazer com que alguma coisa seja transformada em mito. Mitificar uma situação histórica, conferir algo ou alguém qualidades fascinantes ou atraentes de maneira a ocultar a verdade. Alguns dizem ser Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, os apóstolos de Jesus. Alguns afirmam veementemente que eles são santos e podem operar milagres. Isso é mitificar. E existem, você está vendo aí no telão, ali é uma imagem, né, onde homens estão venerando um homem num trono, um homem sentado num trono, sendo mitificado. São pessoas fazendo de outras pessoas semideuses, ou, né, quase deuses, ou deuses. E Deus não se agrada disso. A soberania de Jesus Cristo, ela é colocada de lado quando nós começamos a olhar homens como mitos, como quase deuses. Uma vez eu presenciei uma situação que um pastor auxiliar disse para um outro pastor: o que farei eu por tão grandes benefícios que o Senhor tem feito para mim? Ele disse algo que o salmista expressou para Deus, para um homem. Negativo. Os homens, sim, são instrumentos, os homens de Deus. Nós devemos amar, respeitá-los como chamados de Deus. Mas nós não devemos mitificar, colocá-los em tronos.
E lá em Atos, no capítulo 14, a partir do verso 8, diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus, ou Júpiter, e a Paulo Mercúrio, ou Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. E eles rapidamente rasgaram as suas vestes e eles disseram: não façam isso, nós somos homens como vocês, nós estamos trazendo as boas novas de salvação, as boas novas do Deus vivo que fez os céus e a terra. Não façam isso. E a palavra de Deus diz que com muito sacrifício eles impediram que o povo daquela cidade, o povo de Listra, sacrificasse bois e fizesse oferendas em homenagem a eles. Será que você, que se diz da Igreja de Cristo, independente se você é católico, ou evangélico, ou espírita, ou muçulmano, você que se diz de Deus, a quem você tem sacrificado? A quem você tem adorado? A quem você tem feito ofertas, procissões? A quem? A homens? A homens que trouxeram a mensagem de salvação? O próprio apóstolo São Paulo disse: não façam isso, nós somos homens. Nós somos homens, porque a palavra que nós trazemos para vocês é a palavra do Deus que fez os céus e a terra. Tome cuidado, porque isso pode pôr em risco a sua salvação. A quem nós devemos adorar somente? A Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Então, para você que está assistindo esse estudo do EB Bible, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular voltado para estudos bíblicos, que frequentemente alguns dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular estará aqui ministrando um estudo que vai acrescentar a sua fé. E hoje nós estamos falando sobre quem está fundamentada ou fundada a Igreja de Cristo, Jesus ou Pedro. Então, esse assunto é fundamental para a salvação de qualquer ser humano na face da terra. Então, continuando, nós temos que ter os nossos olhos em Deus, mas Deus tem um caminho para a salvação. E nós vamos ver que nós estamos vendo que no decorrer da história, muitas histórias são contadas. A partir da divisão entre o cristianismo e o catolicismo colocou Pedro como o substituto de Jesus Cristo. Tanto é que ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. E na coroa do Papa está escrito Vigari Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. O único substituto do Filho de Deus na terra se chama o Espírito Santo de Deus. Jesus disse isso. Então, mas houve-se esse desvio de mensagem. Por questões políticas, a maioria delas foi por questão política. Então, nós queremos agora falar sobre um texto que
o catolicismo ele se baseia afirmando que que a igreja está sobre o comando de Pedro, que a igreja está fundada ou fundamentada em Pedro. Mas aqui nós vamos estudar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 19. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos analisar esse texto. Jesus, ele vinha operando muitos milagres de forma que o apóstolo João disse que se fosse registrar tudo que Jesus Cristo fez na terra, não caberia em todos os livros do mundo. Então, os 12 discípulos, incluindo Pedro, vinha com Jesus, operando sinais, maravilhas, poderes extraordinários se manifestando através de Jesus Cristo, mortos ressuscitando, paralítico andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, leprosos sendo purificados. E aí, Jesus, em determinado tempo, ele para com os discípulos e faz uma pergunta. Essa pergunta, ela também está sendo feita para mim e para você. Ela ecoa os séculos, ela ecoa o milênio. Para mim e para você, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem, sobre ele? Jesus estava querendo saber qual é a visão que o povo tem sobre mim diante ou em face de tudo que eu tenho feito ou que Deus tem feito através da minha vida. A pergunta é para você também. O que você pensa sobre Jesus Cristo? Mas alguns dos discípulos responderam: olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus não queria ouvir essa resposta. Jesus não queria ouvir essa resposta. Porque Jesus não é como um profeta. Jesus não é semelhante a homens. É tão verdade isso que quando o anjo Gabriel veio dar a mensagem para Maria, falou: olha, o ente que nascerá de você será santo. Santo com letra maiúscula. E disse: ele será chamado Filho do Altíssimo e trará muita alegria. Então, Jesus recebeu essa resposta. E aí ele perguntou para os discípulos, os que vinham caminhando com ele todos os dias, presenciando o poder de Deus, as obras de Deus através dele. E vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Quem? Eu sou alguém. Quem vocês dizem? Vocês já entenderam quem sou eu? Vocês já entenderam quem sou eu? Ontem, na mensagem, no culto de terça-feira, eu preguei 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 5. E já no primeiro versículo diz assim: todo aquele que crê ser Jesus o Cristo é nascido de Deus.
Quem é nascido de Deus se torna filho de Deus, ou é filho de Deus. E Deus tem preparado um reino de glória para todos aqueles que creem em Jesus como o Cristo. Então, Jesus pergunta: e vocês, os 12, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse... Pedro, que não chamava Pedro, ele se chamava Simão. Aqui tem alguns detalhes que nós vamos estudar e vamos entender. Aqui, Pedro, Mateus, se refere a ele como Simão Pedro, mas aqui ele se chamava Simão somente. Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você e eu, nós temos que ter isso no nosso coração. Olha só que maravilha. Olha o que diz a palavra. Pedro diz que ele era indouto e iletrado. Ele era um analfabeto, um ignorante. Mas ele tinha no coração, vendo o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, ele disse: não, ele realmente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos ver o que significa Cristo. Olha só que interessante. O nome de Jesus Cristo são empregados no Novo Testamento de um modo que tem sentido. Você sabe por quê? Porque a palavra Jesus, equivalente a hebraico, ela é equivalente às palavras hebraicas Josua ou Josué. Se você assistir o filme Paixão de Cristo, lá a linguagem que eles usam, o idioma que eles usam é o hebraico. Você vê que os apóstolos se referem a Jesus Cristo como Yeshua, que aqui no nosso português é Jesua ou Josué, que significa o Senhor é o nosso livramento. O Senhor é o nosso livramento. O nome Jesus significa o Senhor é o nosso livramento. É o nome que mais foi indicado, antes do nascimento do Salvador e o mais frequente nos evangelhos. O nome Cristo, vindo do grego, significando ungido, é equivalente a Messias. Ungido significa separado com poder. Então, quando Pedro, ele revela: Tu és o Cristo, ou seja, Jesus, o seu nome significa o Senhor é o nosso livramento e, sobretudo, o Senhor é o Cristo, o separado com poder para nos libertar, para nos livrar. Com o Senhor está o poder, o Senhor é o ungido. Para mim, o Senhor é o ungido. Tanto é que Jesus, ele faz uma declaração. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, ele diz: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre mim, pois que me ungiu. E o próprio Pedro diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, se referindo a Jesus, ele fala que Deus ungiu o seu servo Jesus com poder e com o Espírito Santo. E ele andava por toda parte fazendo o bem. Então, dentro dessa revelação, Jesus, ele diz: Simão, ou Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, você é feliz porque não foi nenhum ser humano, não foi um homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, a partir de agora, o que ele fala aqui: Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou não vão vencê-la. No versículo 18 tem alguns segredos aqui. O nome de Pedro. Eu digo que você é Pedro. A palavra Pedro no grego é dita
Petra. Digo que você é Petra, que designa uma massa de rocha, que traduzida é massa de rocha. É traduzida a rocha e, portanto, difere de Petros, que significa pedaço de rocha. Perdão, Petra significa rocha e Petros, pedaço de rocha. Então, digo que você é Petros. Feliz é você. Simão, digo que você é Petros. Você agora é pedaço de rocha, porque você crê que eu sou o Cristo. Aí, no texto diz, porque sobre esta Petra, sobre esta massa de rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Se a pedra ou o fundamento da igreja, o governante da igreja fosse Pedro, Jesus tinha se referido aos discípulos e dito essa pedra Pedro, essa, porque essa se refere a quem é dirigida a palavra e esta se remete a quem está falando. Então, o que se percebe nesse texto é que Jesus, em João, diz: eu e o Pai somos um. Uma vez Filipe, no capítulo 14 de João, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus disse: Jesus ou o Pai? Eu creio que foi o Pai ali em Jesus. Através de Jesus, Jesus disse: Filipe, eu tenho estado há tanto tempo convosco que você me pede para ver o Pai. Creiam pelo menos nas mesmas obras. E aqui Jesus está falando para os discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Deus, através de Jesus Cristo, estava falando: olha, sobre esta pedra, vocês estão vendo ele, Jesus, o meu filho, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão ou não vencerão a minha igreja. Você sabe por quê? Porque Jesus, aquele que vive para todo sempre, ele tem as chaves do inferno e da morte. Quando você crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o seu livramento, Jesus, o Senhor, é o nosso livramento, é o meu livramento. Livramento também se remete à liberdade, à libertação. E o apóstolo João diz, no capítulo 3 da sua primeira carta: e ele se manifestou para nos libertar dos pecados. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, é o meu livramento, é o meu libertador, você se torna Petros. Silas Petros, João Petros, Rafael Petros. Ou seja, você se torna pedaço de pedra, parte da rocha. Uma pedra vem de uma rocha. Então, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, nós nos tornamos Petros, pedaço da rocha que é Jesus Cristo. E olha só que interessante, Jesus continua: Pedro, e por causa dessa fé, por causa dessa confiança, porque você crê que eu sou o Cristo, que eu não sou mais um homem qualquer, você não crê que eu sou um filósofo, você crê que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, eu também te dou as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra, será desligado no céu. O que você ligar na terra, será ligado no céu. Ou seja, essa chave é a oração. Essa chave, ela é o passaporte de entrada na presença de Deus pela fé. Então, quando nós oramos desligando algo na terra, é desligado no céu. Quando nós ligamos algo aqui na terra, é ligado no céu. E Deus responde às nossas orações.
Pedro, também te dou as chaves do reino dos céus. O reino dos céus é a vida eterna, é a paz eterna, é a alegria eterna. Lá será o lugar aonde Deus enxugará todas as suas lágrimas, todas as minhas lágrimas. Lá não haverá choro e ranger de dentes. Lá haverá paz eterna, alegria eterna, regozijo eterno. Porque Deus está lá, porque Jesus está lá, porque o Espírito de Deus voltará para lá, junto com a igreja. Então, te dou as chaves do reino dos céus. Jesus diz para a igreja de Filadélfia, no Apocalipse 3, 8, se eu não me engano: sei que tens pouca força, mas sei de uma coisa também, sei que você tem guardado os meus mandamentos e não tem negado o meu nome. Por causa disso, por causa dessa fidelidade, por causa dessa fé, eu te livrarei do dia da provação. Então, nós recebemos, nós nos tornamos parte de Cristo. Quando nós cremos que Jesus é o Cristo, você se torna Petros, parte da rocha. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos do 4 ao 6, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, pedra aqui é Petra, rocha viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Então, quando você crê em Jesus como Filho de Deus, o Cristo, você se torna Petros, pedaço da rocha ou pedaço de pedra, uma pedra. E você também é colocado sobre a rocha, e a sua vida é sustentada pelo próprio Jesus Cristo. E quem nela crê, quem nele crê, jamais será confundido. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os fiéis são inconfundíveis. Os fiéis são aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo como a pedra, o fundamento da igreja. Então, aqui o próprio apóstolo São Pedro diz que ele é a pedra angular, a principal pedra. E ela é escolhida por Deus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. E quem nela confiar jamais será envergonhado. Amém? Eu desejo a você que nos acompanhou, que você venha a crer somente em Jesus Cristo. Deixe Ele ser o governante da sua vida. Você que é a igreja do Deus vivo, você precisa ser governado por Jesus Cristo, o cabeça. O cabeça da igreja. A palavra de Deus diz que todo o corpo bem ajustado, o corpo de Cristo bem ajustado em Jesus Cristo, o cabeça da igreja, cresce para crescimento de Deus, ou seja, casa espiritual para oferecer sacrifício a Deus. Ou seja, você vai sendo cada vez mais aceitável diante de Deus, você vai crescendo em graça diante de Deus. Graça é o favor não merecido, ou seja, o favor de Deus que nós não merecemos, mas pela fé em Jesus Cristo, a graça de Deus vai
superabundando na nossa vida, ou seja, vai aumentando, vai transbordando e nós vamos vencendo o mundo pela fé no nome de Jesus. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor Jesus. Creia no seu coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como disse o apóstolo São Pedro. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Conte para os seus amigos sobre o EB Bible, que nós estaremos aqui semanalmente trazendo uma palavra rica, preciosa para o seu coração e para a sua edificação como casa espiritual de Deus. Deus abençoe e nós nos vemos. Se não for aqui na terra, nos vemos na eternidade. Deus abençoe. Até a próxima.